E aí pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Esse é o primeiro vídeo da série Relações Humanas e Sentimentos. E eu queria muito falar do vídeo da. Eu queria muito gravar o vídeo para a Bárbara, que vai falar sobre suicídio, um tema super pesado, para um primeiro vídeo de uma playlist que ninguém conhece ainda, mas é um vídeo que eu quero muito fazer, porque eu acho que pouca gente fala da maneira como deveria, como o assunto deveria ser abordado. Mas como está muito fresco, o problema, assim, a conversa que eu tive com o Christian hoje, eu quero falar um pouco sobre a questão dele. E vamos ver se você consegue se colocar no lugar. Então, assim, imagina que eu estou direcionando o meu discurso para o Christian e você está aí no fundo da sala, prestando atenção no que eu estou contando para ele e ver se você consegue, tipo, absorver alguma coisa para você. De novo, eu não quero ser um coaching ou um guru ou alguém que deve te dizer como você deve pensar, como você deve agir, mas eu quero talvez mostrar alguns ângulos diferentes para você enxergar o seu próprio problema de uma outra forma e ver que ele não é tão grande assim. Às vezes funciona, às vezes não, mas fazer o que, né? Também tem vezes que toma remédio e não passa a sua dor de cabeça e aí. é, Bom, o problema do Christian, ele tem que fazer uma apresentação para investidores que estão vindo de fora do país e que falam inglês. Então, assim, não bastasse você fazer todo o sacrifício que você tem que fazer para progredir na sua carreira e chegar numa carreira internacional vivendo num país que não é seu, porque o Christian não é brasileiro. E ele, além de ter que falar português, ele também tem que falar inglês e ele também tem que se destacar no trabalho em que ele tem, e ele se destaca como um excelente profissional, e ainda assim ele tem que reportar tudo aquilo que ele faz. Então ele tem que ter qualificação técnica, tem que ter habilidade de se comunicar e de conversar e de se expor. Então, imagina que desconfortável você ter que falar para investidores que podem muito bem, tipo, decidir qual vai ser o seu futuro. Eles podem te dar um futuro muito melhor ou muito pior, ou futuro algum, sei lá. E aí você tem que explicar tudo o que você faz num idioma que não é seu e com uma absurda insegurança de no meio da sua explicação, de no meio da apresentação que você está elaborando, que você está fazendo, o cara começar a te interromper e te fazer um monte de pergunta. Desesperador isso, né? Então, assim, você vai prepara toda uma apresentação, começa a fazer essa apresentação e começa nervoso e começa a gaguejar assim, morrendo de medo que a qualquer momento te interrompam e que descubram que você é uma fraude. Esse fraud feeling, né, esse sentimento de que você é uma fraude, de que a qualquer momento você vai ser descoberto e que vão perceber que você só enrolou todo mundo até hoje e que na verdade você não é tão bom quanto, né, as pessoas acham que você é uma coisa que acompanha muita gente, e porque ninguém fala sobre esse sentimento, a gente se sente muito sozinho com ele, né? Então, assim, você pode ser muito bom no seu trabalho, ainda assim você pode questionar o seu próprio valor, e quando você questiona o seu próprio valor, os elogios que você recebe dos outros, eles não valem nada. Prova disso é que às vezes assim eu recebo um monte de elogios dizendo: nossa, que vídeo sensacional que você me gravou, ou que aula espetacular que você me deu, e eu não sei nem lidar com o elogio, porque eu falo, cara, eu tenho medo de dar um curtir nesse elogio aqui e a pessoa achar que eu realmente acredito no que ela tá dizendo, e eu não acredito, e aí eu não curto, e a pessoa acha que eu fiz pouco caso do elogio que ela me deu, e isso é horrível. Você não se sentir à altura do conteúdo que as pessoas enxergam que você desenvolve. Quando eu falo conteúdo, não é de youtuber, não, é conteúdo de trabalho, de ciência de trabalho mesmo. E esse desespero de ser pego a qualquer momento, embora no fundo você saiba que seu trabalho tem qualidade, que ele está sendo bem feito e que outra pessoa com os recursos que você tem não conseguiria fazer melhor, é uma situação meio desesperadora. E aí como é que você vai com dignidade fazer uma apresentação dessa, sendo que você não consegue nem dormir, você está morrendo de medo e você não sabe nem o que vai ser da sua vida? Ora, uma vez um discípulo de samurai estava com uma espada de bambu lá, levando porrada, levando um monte de pancada do mestre dele. E ele segurava a espada de bambu lá, e o samurai ficava olhando pra cara dele, ia lá e deferia um golpe e ele apanhava. E ele ficava tremendo, ele tipo tremia. E aí o samurai dava um outro golpe e também acertava, porque ele movia para uns 5 lados antes de mover para o lado certo, e quando ele finalmente direcionava a espada para bloquear o golpe do lado que o golpe estava vindo, ele já tinha apanhado, não dava tempo. E aí o mestre perguntou para ele: por que você está tremendo desse jeito, você está com medo? E ele falou: não estou com medo. Mas ele estava extremamente ansioso. E aí o mestre disse: na verdade,
Sim, você não está tremendo por medo, você está tremendo porque você está se planejando para defender todos os golpes que você conhece. E você está preparando ao mesmo tempo mais de 100 defesas diferentes para golpes possíveis que eu vou te deferir. Só que é impossível você conseguir defender 100 golpes. O máximo que você vai conseguir defender é um. E o problema é, quer dizer, não é um problema, né? Mas o fato é, você não tem que defender 100, você tem que defender um só. Só que para você conseguir defender o golpe que eu vou deferir, você tem que estar com a mente vazia no momento em que eu deferi-lo. Então, não é ficar com a espada tremendo para 100 direções diferentes, vendo em que direção é que você vai dar o bloqueio do golpe que está vindo. É você esperar com serenidade, com tranquilidade, com a mente vazia. Não estou dizendo que dê para controlar completamente o medo e que dê para controlar completamente a ansiedade. Não dá. Mas você não pode ficar tentando visualizar 100 defesas diferentes antes do golpe vir. E por que eu estou falando de espada às vésperas de uma apresentação que é oral? A mesma coisa, quando você vai apresentar um conteúdo, você não pode apresentar esse seu conteúdo com medo de 100 perguntas diferentes que o investidor que vem de fora pode te interromper e fazer, porque é humanamente impossível você se preparar para todas as perguntas que ele pode possivelmente fazer. O máximo que você vai conseguir é responder uma. Só que para responder essa pergunta que o cara vai fazer, você tem que estar tranquilo, de mente vazia, porque você precisa escutar a pergunta primeiro e depois refletir sobre ela. Então, talvez, assim, para quem está escutando do fundo da sala, isso não faça diferença nenhuma e sentido nenhum, mas às vezes eu ligo para pessoas e para fazer entrevistas com ela por telefone, né? E aí eu me apresento, olha, eu presto serviço para consultoria e tal, e eu preciso avaliar o seu inglês e aí eu aproveito para fazer uma entrevista completa com uma pessoa. A pessoa treme e se desespera, por quê? Porque ela quer a resposta perfeita para qualquer pergunta que eu possivelmente vá fazer. E nessa ânsia, nesse desespero de responder a 100 perguntas ao mesmo tempo mentalmente antes de eu começar a fazer pergunta, ela não consegue nem prestar atenção no que eu falo, de tão nervosa que ela está. O que precisa ser feito nesse momento? Você precisa esvaziar sua mente e escutar. Então você faz a apresentação da maneira que você se programou para fazer, e no momento em que alguém te interromper para fazer alguma pergunta, respire e escute essa pergunta. E se a pessoa te interrompeu para fazer uma pergunta, você pode exigir dela uma pausa, impor uma pausa. Você pode escutar completamente essa pergunta, respirar, virou um treinamento meio bestinha, né? Mas entende o que eu quero dizer? Respira. E se você quiser, você pode colocar até veja bem. Deixa eu pensar como eu te respondo isso. Tá vendo? Que você tem recursos e ferramentas, e desde que você tenha o conhecimento técnico para responder essa pergunta, você pode se acalmar e formular essa resposta com tranquilidade. Ou seja, ao invés de entrar tenso numa entrevista, preparado para 200 perguntas possíveis que podem te interromper, você tem que ir lá para fazer a sua apresentação. E você tem que ter convicção, você tem que ter confiança de que, caso interrompido, você vai conseguir escutar, você vai conseguir entender e que você vai conseguir formular uma resposta. E se no meio de uma apresentação brilhante, do conteúdo técnico brilhante, você não conseguir entender perfeitamente a pergunta que está sendo feita em inglês, ou se você entender perfeitamente a pergunta que está sendo feita em qualquer idioma, mas não conseguir formular uma resposta naquele idioma, você pode sempre dizer: eu sei exatamente o que eu quero te responder, mas eu não sei como eu vou fazer isso, e eu queria saber e eu preciso saber se vocês não se importam de eu redigir depois a resposta e apresentar para vocês até o final da reunião, por exemplo. E aí você mostra para a pessoa também que, embora você não tenha condições de corresponder à expectativa que ela tem do idioma, você tem toda a competência técnica para dar todas as respostas que ela precisa ter, e que essa comunicação ela vai fluir desde que eles tenham paciência. Então, saiba que você está indo para essa reunião e para essa apresentação com conhecimento técnico. Eu poderia ir lá, né, e falar inglês com as pessoas, só que eu não saberia simplesmente o que falar, e quando me fizessem uma pergunta técnica, eu saberia o idioma, mas eu não saberia o que dizer. Então, ficar se inferiorizando porque você não consegue dizer tudo com a eloquência que alguns colegas ou que alguns outros profissionais do mesmo ambiente
tem para se desenvolver, é um tiro no pé desnecessário. Porque você não precisa ser o melhor falante de língua inglesa do local. Você só precisa saber o que você está dizendo e estar confiante em relação a isso. Só para encerrar essa conversa, um caso que eu até mencionei na nossa conversa, tinha um grande entrevistador no Japão, dando aulas para uma jovem entrevistadora. É como se, sei lá, é como se o Jô Soares. Desculpa se você tem alguma coisa contra ele ou a favor, enfim. Mas é como se o Jô Soares estivesse dando aula pro Porchat ou pro Gentili sobre entrevista. É, não, acho que foi longe demais. Mas esse entrevistador, que era o mais famoso de todos os tempos do Japão, ele estava dando aula para uma menina que estava desesperada e que era uma jovem muito promissora nesse ramo de entrevistas e de talk shows. E o cara foi lá, o professor, ele foi lá ver o que a menina fazia e ela levantava toda a vida do entrevistado e fazia um script de, tipo, mais de 50 perguntas. A entrevista duraria 20 minutos e ela tinha perguntas ali e conteúdo para 2 horas. E ela ia toda nervosa, escolher as perguntas e eliminando ou escolhendo de acordo com aquilo que o tempo permitisse, né, e que o papo conduzisse, e ela estava sempre nervosa porque ela nunca conseguia cumprir com tudo aquilo que ela tinha programado, e ela sempre achava que estava absurdamente insuficiente, e estava sempre frustrada, e ela aparentava muito nervosa, e a conversa não fluía com naturalidade. Porque se você tem 50 perguntas para fazer para uma pessoa, dificilmente você vai conseguir conectar os pontos para que você possa passar naturalmente da resposta dela para a próxima pergunta. Você vai dar umas quebras que vão mudar completamente de contexto, o contexto do papo, e a entrevista ela vai ficar artificial. E aí o professor, o entrevistador mais experiente, ele foi lá falar com ela que ele descobre o nome da pessoa, de onde ela veio e o que ela faz. E depois ele faz uma pergunta para ela e ele vai com essa pergunta. Então, a menina demora 40 minutos, 1 hora e meia para preparar uma entrevista que ela vai fazer com um entrevistado. O cara leva 5 minutos. E aí ele diz que todo esse tempo que resta para ele, ele vai assistir televisão, ele vai ler jornal, ele vai ver o que está acontecendo no mundo. E aí a menina pergunta, mas então como é que você consegue fazer uma entrevista? E aí ele responde com uma convicção. Que ele vai com a convicção de que a segunda pergunta com certeza estará na primeira resposta. Ou seja, a segunda pergunta da entrevista que ele vai fazer sempre será baseada na resposta que foi dada à primeira pergunta que ele fez. E assim sucessivamente. É a resposta da segunda pergunta que vai dizer para ele o que ele vai perguntar na terceira, e essa convicção de que ele sempre conseguirá formular uma próxima pergunta baseada na resposta anterior é que permite que ele trabalhe. Eu não estou dizendo que você deva ser o improvisador que faz tudo nas coxas e que não tem planejamento e que não tem preparo nenhum, mas você vai para a sua apresentação e vá com a sua apresentação pronta. Agora, como você vai desenvolver as respostas das interrupções que você vai receber, isso você não tem que preparar essas interrupções, porque é impossível prevê-las. É impossível saber que golpe o professor samurai lá vai dar. Então, o máximo que você pode ir é com a convicção de que não importa que pergunta seja, será relacionada ao seu trabalho. Você sabe o que você faz no seu trabalho e que você conseguirá, talvez com a ajuda de alguém, dizer isso em inglês. E satisfazer a curiosidade ou a dúvida e sanar a dúvida daquele que está te perguntando. Isso te dá tranquilidade e na verdade a tranquilidade ela enriquece muito o conteúdo que você tem para oferecer e aí você conquista com isso respeito. Então, na grande maioria das vezes em que você entra numa entrevista morrendo de medo de ser mal visto, você meio que realiza o seu medo. Toda vez que você entra inseguro numa entrevista ou numa apresentação, com medo das pessoas terem uma má impressão de você, você realiza o seu medo, porque você vai inseguro, tremendo, aparenta não saber do que você está falando, ou não ter força emocional para sustentar o seu diálogo, a sua argumentação e os seus interesses dentro da empresa. E aí você se sabota. Não importa qual o cargo da pessoa que está te perguntando, ela não conseguirá alterar a natureza do seu trabalho e o seu trabalho você conhece bem. Então, naquele momento, naquela sala, não importa de onde veio esse grande investidor e o que ele sabe, a bagagem que ele tem. Entre vocês dois, quem entende mais do seu trabalho, do seu ramo, da sua especialização, é você
Então, nesta apresentação, você manda e você precisa acreditar nisso. Como que você vai aplicar isso em outros campos da sua vida? Você que está aí no fundo da sala escutando, eu não sei. Eu não tenho como chegar aqui e dar uma receita de como você tem que se comportar na sua vida. Não, o máximo que dá é para a gente pegar algumas histórias e ver como que a gente se sente e como que a gente poderia se sentir. Então, se você tiver calma, se você tiver convicção a respeito de quem você é e do trabalho que você tem a oferecer, essa entrevista e essa apresentação que parece uma sessão de tortura, porque o seu destino depende dela, ela pode se tornar de repente, olhando, né, por uma outra perspectiva, por uma outra luz, ela pode ser uma grande oportunidade, talvez a oportunidade da sua vida, de mostrar que entre inúmeros gerentes você foi o mais calmo, o mais plácido e o que apresentou um conteúdo denso com a maior naturalidade. E que soube lidar com a pressão e com as perguntas e com a situação de maneira muito madura e assim, pasmem, grande parte do resultado das entrevistas que são feitas por recrutadores, elas são definidas justamente na inteligência emocional e não na qualificação técnica. Lógico, a qualificação técnica é o mínimo que você tem que ter. Se você quer dar aula de inglês, no mínimo inglês você tem que saber falar. Se você quer, né, trabalhar com TI, no mínimo ligar um PC você tem que conseguir. Isso é o básico. Agora, como é que você vai apresentar esse conhecimento? Isso tem um valor imenso e as empresas elas estão extremamente preocupadas com isso, porque a gente tem muita qualificação técnica e a gente carece um pouco de estabilidade emocional para lidar com as pressões do dia a dia. Bom, já ficou longo demais. Esse era o papo. No próximo a gente vem e faz a conversa com a Bárbara. Grande abraço, até a próxima.